turma, bom dia. Hoje nós vamos aqui falar, nos aprofundarmos mais no Present Perfect, tá? Na semana passada eu falei um pouco sobre a diferença entre o Present Perfect e o Simple Past. Na verdade, quando falamos Simple Past, é um passado simples, onde nós quando nós utilizamos apenas um verbo. E o Present Perfect, na verdade, nós trabalhamos com dois verbos, é o pretérito composto, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que quando nós usamos o Present Perfect, embora tenha esse nome, Present Perfect, faz referência ao passado. Quando utilizamos o Present Perfect, primeira coisa que eu tenho que lembrar, sempre depois do sujeito eu tenho que ter o verbo have, has ou have, tá? Primeira coisa. Falou em Present Perfect, verbo que segue o verbo to have, depois outro verbo principal no particípio. A estrutura é esta, não tem para onde fugir. Ok. Então, nós vamos verificar aqui primeiramente o tópico A desse estudo que nós estamos fazendo. Não é no livro de vocês, mas é uma referência a mais para nós aprendermos com mais variedade aqui de exemplos, né? Aqui na letra A, tá? Study this example situation. Estude esta situação exemplo. Então, aumentando aqui, o cara diz, I've lost my key. Esse I've é o mesmo que I have, é uma forma contraída, tá? Se fosse ela perdeu a chave, seria she's lost her key. Ou she has lost her key. Se fosse ela. Então nós percebemos que esta forma do verbo to have abrevia-se quando é have ou has, tá? Então vamos ver aqui o primeiro caso. O camarada aqui está dizendo que perdeu a chave dele. Então, por que não usar apenas um verbo, né? Dizendo eu perdi minha chave. Olha só, nesse tipo de estrutura, o que nós vamos perceber é que este present perfect, esse passado composto, ele está ligado, tá? Está ligado com o agora, com uma situação presente. O cara perdeu a chave, mas ele continua sem, ok? Ele continua sem. Se ele tivesse com a chave em mãos, ele usaria apenas o passado simples, mas ele continua sem a chave. Então é uma coisa que tem ligação com agora. Por isso que ele usou aqui o present perfect. Então aqui, diz assim, Tom está procurando pela chave dele. Tom is looking for his key. He can't find it. Quer dizer, ele não pode encontrar. He has lost his key. Ele perdeu a chave, tá? He has lost his key é o mesmo que he lost it recently and he still doesn't have it. Quer dizer que é o mesmo que ele perdeu a chave recentemente e ele ainda não a tem, ok? Então tá lá, have ou has lost, tá lá, is the present perfect. Simple é o passado, tá? É um passado composto simples, ok? Então nós temos aqui, I, we, they, you. Sempre depois destes pronomes eu uso have, tá? Eu vou dizer we have, they have, I have, you have, ou I've, they've, we've, you've, ou seja, aqui na forma abreviada. E o verbo no particípio.
Eu tenho aqui como exemplo um verbo regular, finished, e os outros verbos irregulares, lost, done e been. Ok, se for na terceira pessoa de singular, sendo um nome ou um pronome, ó, he, she, it, has, né? Ou vai ser has, ó, posso escrever has been, she's been, it's been, ou usando a forma has, né? It has, he has, she has been, done, lost ou finished. Ok. The present perfect simple is, have, has, mais, more, nesse caso aqui, participle, past participle. Então nós já falamos sobre isso aqui. É a estrutura. The past participle often ends in ed, finished, decided. Quer dizer que o passado particípio geralmente termina com ed, Mas tem aqui, ó, mais, but, man, ó, mais verbos importantes são irregulares. Perdão, mas muitos verbos importantes são irregulares. Ok, vocês têm uma lista aí de verbos irregulares no primeiro caderno, tá? Então, podem utilizar aquela lista para fazer muitas frases. Ok, já que nós vamos trabalhar com verbos irregulares no particípio também em nossa estruturação. Se não tiver, é só pega na internet. Tópico B aqui, ó. When we say, quando nós dizemos que something, alguma coisa aconteceu. Ó, isto é normalmente uma nova informação. Oh, eu cortei minha unha. Perdão, minha unha não, meu dedo. Eu cortei meu dedo. Nesse caso aqui, ó, I cut my finger. The road is closed. A estrada está fechada. There's been, ó, there's been é o mesmo que there has been, tá aqui entre parênteses. An accident, houve um acidente. Sobre notícias, from the news, police have arrested 2 men in connection with the robbery. A polícia prendeu 2 homens conectados com o crime, com o assalto. Ok. Quando aqui, when we use the present perfect, there is a connection with now. Quer dizer, o que eu acabei de falar lá em cima, que quando nós usamos o presente perfeito, que na verdade aqui seria o pretérito composto, né? Há uma conexão com o agora. The action in the past has a result now. Ó, eu falei isso lá em cima. A ação no passado tem o resultado agora. Então tem aqui, ó, where's your key? Onde está a sua chave? Fazendo essa pergunta agora. Onde está a sua chave? I don't know, quer dizer, eu não sei. É o que? Eu fiz uma pergunta agora e eu estou respondendo agora. Aí eu digo assim, ó. I've lost it. I have, né? Poderia escrever também. Lost it. Eu a perdi. É uma coisa que eu perdi no passado. Tá? Mas continuo sem ela, quer dizer, eu não sei, então eu uso o present perfect. I don't have it, I don't have it now, eu não tenho agora. Outro exemplo, he told me his name, but I've forgotten it.
Olha, ele me disse o seu nome, mas eu esqueci. Quer dizer, tem uma ligação com agora, tá? Uma coisa foi dita no passado, mas eu esqueci. Ok? Depois, Sally está aqui. Is Sally here? Sally está aqui? No, she's gone out. Não, ela foi. Ela saiu. Ok? É o mesmo que she's out now. É o mesmo que ela está fora agora. Tem uma ligação com agora. I can't find my bag. Eu não posso encontrar minha bolsa. Have you seen it? Quer dizer, você a viu? Se fosse uma afirmação, seria you have ou you've, né? Poderia abreviar. You've seen it. Você a viu. Mas a pergunta vai ser have you seen it? Você a viu? É o mesmo que do you know where it's now? Ó, é o mesmo que você sabe onde ela está agora? Ok. Olha só, existe uma diferença, tá? Tá aqui, note a diferença, perceba, né, a diferença entre gone e been, tá? Vamos entender aqui, ó. Jamie is on holiday. John está de férias. He has gone to Italy. Ó, nessa frase aqui, nós temos a estrutura do present perfect, dizendo que ele foi para a Itália. Ele foi para a Itália. E entre parênteses está dizendo assim: he is there now or on his way there. Quer dizer que ele está lá agora ou ele está a caminho de lá. Beleza. Então usei aqui gone. Mas a estrutura aqui, só para a gente refletir sobre isso, né? A estrutura indicando que ele foi para a Itália. Quer dizer, ele pode estar a caminho, ele foi. Ele não está lá, pode estar a caminho. Ou então, ele está lá agora. Beleza. De todo jeito ele foi. Ou está a caminho, ou está lá agora. Ele foi. Jamie is back home now. Jane está de volta agora. She has been to Italy. Quer dizer, ela foi, ó, mesma coisa, mesmo significado, só que lá em cima foi usado gone. E aqui embaixo foi usado been. Significado para nós aqui na nossa tradução em português é o mesmo. Mas neste caso aqui, ó, usando o been, tá? Ó, é igual, é a mesma coisa que ela voltou agora, tá? Jane is back home now. She has been to Italy. Quer dizer, lá em cima nós vimos o verbo to go no particípio gone, indicando, assim, servindo para dizer que uma pessoa foi para a Itália, foi para um lugar. Ela está a caminho ou ela está lá. Beleza? Então, quando alguém foi para algum lugar também, mas este alguém está de volta, ou seja, não está lá nem a caminho de ir para aquele lugar, ela esteve, mas ela esteve lá, mas ela já voltou, então não uso gone, eu uso has been. Perceberam que interessante? É para deixar a gente maluco, né? Mas tudo bem. Quer dizer, isso aqui é regra gramatical, tá? Estrutura verb to have mais gone, indicando que a pessoa foi para lá, no sentido de estar naquele lugar agora, ou está a caminho daquele lugar. Has been, ou have been, indicando que esta pessoa foi para lá, para tal lugar, mas ela já está de volta. Olha só, que complicação para a gente, hein? Ok.
Tópico B. You can use the present perfect with just, already and yet. Posso usar o present perfect com as seguintes expressões: just, already and yet. Mas cada uma vai ser usada de uma maneira. Just, a short time ago, um tempo curto, né, que passou atrás. Are you hungry? No, I've just had lunch. Não, eu acabei de almoçar, tá? Nesse caso aqui, está com fome? Não, eu acabei de almoçar. Just, para alguma coisa que aconteceu em curto tempo, né? Um tempo curto. Aconteceu pouquíssimo tempo atrás. Hello, have you just arrived? Alô, você acabou de chegar? Uma pergunta, né? You use already. No caso aqui, nós usamos already, ok? Para dizer que alguma coisa aconteceu antes ou bem antes do que é esperado. Don't forget, não se esqueça de pagar. Don't forget to pay your electricity bill. Não esqueça de pagar sua conta elétrica ou de eletricidade. I've already paid it. Ou seja, eu já paguei a conta. Vamos lá. What time is Mark leaving? Que hora que Marco está saindo? Né? He's already left. Ele já saiu. Quer dizer, uma coisa aqui que aconteceu antes do esperado, tá? Em curto tempo. He's already left. Já saiu. Agora, yet. Nós vimos aqui, duas expressões, né? Already, yet. Essas duas, duas não, três, né? Vimos o just aqui. Por uma coisa que acabou de acontecer. E uma coisa que aconteceu. E o already, uma coisa que acabou de acontecer. Just. Repare que o just, assim como already, ambos virão no meio da estrutura. Nós estamos aqui, have. Uma pergunta. Vamos supor se fosse uma afirmação. Seria you have just arrived. Nesse caso, o just, o already, eles virão antes, tá, do verbo no particípio. Eles virão depois do verb to have e antes do verbo no particípio. Tá lá na forma afirmativa, se fosse you have just arrived, ok? No meio da estrutura. Nessa frase aqui, também foi usado no meio da estrutura. He has already left. No meio da estrutura. Agora, yet, até agora, né? Até agora. Yet shows. Mostra. Yet mostra que o falante está esperando alguma coisa acontecer. Use yet apenas em perguntas e negações, em frases negativas. O yet, na verdade, ele seria utilizado, ele tem o mesmo sentido, tá? Fala sobre usado em relação à expectativa, mesmo sentido que o already. Só que ele é usado, o already, ele vai ser usado em frases afirmativas, tá? Não utilizo
para perguntas. Não utilizo para perguntas. Deixa eu voltar aqui que eu sem querer sair do pedaço. Não utilizo para perguntas. Utilizo só para afirmações. Então, ó, vamos lá. Ó. No caso, pergunta. Has it stopped raining yet? Ó. Nesse caso aqui, ó. Já parou de chover? É a pergunta. Se fosse uma afirmação. It has, ó, a primeira coisa é colocar, né, afirmação. It has already stopped raining, né? Já parou de chover, ok? Se fosse afirmação, mas como é uma pergunta, o advérbio lá ele vem no final da frase. Has it, ó, primeira coisa é o verb to have. Na forma has, veio para o início da frase. Sujeito depois, né? O verbo no particípio em seguida. Tá? Ele está lá, yet, lá no final da frase. I've written the email. Eu já escrevi o e-mail. Mas, perdão, ó. Eu já escrevi o e-mail. Mas eu não enviei ainda. Então vocês viram que o yet ele veio no final, numa frase negativa. Yet, tá? Ele vai ser utilizado no final, ok? Beleza. Final da frase. Frases negativas ou interrogativas. Nessa última observação, está dizendo que you can also use the past simple did, went, had, tá? In the examples on this page. So you can say, vamos lá. Você pode também usar o passado simples, did, went, had e outros nos exemplos nesta página. Então você pode dizer is Sally here? Sally está aqui? No, she went out, tá? Nesse caso aqui seria, por exemplo, poderia, se fosse usando o present perfect, seria no, she, olha só, se fosse o present perfect, seria no, she has gone out. Não, ela já saiu. Não, ela saiu. Tá vendo lá? No, she's... Ó, o que eu acabei de falar, tá escrito aqui. Mesma coisa. Are you hungry? No, I just had lunch. Não, acabei de almoçar. Oh, no, I've just had lunch. Então, quer dizer que eu ensinei tudo isso em vão? Se você pode usar o passado simples? Não, não é que seja em vão. A questão é você utilizar a gramática da forma adequada ou desta forma aqui simplificada, tá? Pode utilizar numa resposta rápida o passado simples. Mas se você quer utilizar ser mais formal, né? Formalizar, usar a maneira correta do verbo, o tempo verbal correto, você usa o present perfect, tendo uma conexão com o agora, ok? Bom, teria umas atividades aqui, mas não são as atividades do livro. Vou passar para vocês atividades do livro. Então nós encerramos nossa videoaula aqui, ok? E em relação às atividades, eu vou passar para vocês atividades referentes ao present perfect, ok? Estarei com vocês aí de 9h10 até 10h50, ok? 2 tempos de 50 minutos. Fechamos aqui, tá? E vamos à aula.